Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para filosofar com você a respeito do pensamento dos filósofos. Isso mesmo, os filósofos, como eu disse para vocês, são pessoas muito curiosas que estão tentando entender como o mundo funciona e para isso eles precisam observar o mundo à sua volta e também pensar e repensar sobre aquilo que eles observaram. Para isso, os filósofos então conseguem realizar muitas tarefas com o pensamento, né? E também com a observação. Eles conseguem perceber, por exemplo, quais são as coisas que existem à nossa volta, como elas se transformam com o passar do tempo, quais as semelhanças e as diferenças entre as coisas que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Eu contei para vocês, numa das aulas anteriores, a história de um filósofo muito famoso que viveu há muitos anos atrás, chamado Aristóteles. E lá na página 10 do seu material didático, você encontra uma figura do Aristóteles observando a natureza e se fazendo algumas perguntas, tendo alguns pensamentos. Por exemplo, apontando as coisas que estão lá em cima, as estrelas, e também as coisas que estão aqui embaixo, né? O Aristóteles observou que as estrelas que estão lá no céu são também chamadas do mesmo modo como as estrelas do mar, né? Aquelas que estão aqui na Terra. Então, eu vou convidar para você a fazer novamente uma observação cuidadosa da figura do Aristóteles que você vai encontrar lá na página 10. E na página 11, você vai realizar algumas atividades sobre essa figura, sobre essa imagem que você viu na página anterior. Então, escreva o que mais chamou a atenção nas imagens do Aristóteles que você observou lá na página 10. Aí você registra, então, no seu livro didático aquilo que mais chamou a atenção daquele desenho, daquela figura do Aristóteles lá, tá? Ainda na página 11, você vai encontrar uma outra atividade. Lembra daquele poema que eu li para vocês chamado Ficção Científica e que estava lá na página 8 e 9? Vemos como eram as coisas de um planeta totalmente diferente, né, visitado por um astronauta. Já o Aristóteles observava as coisas o modo como elas são aqui no nosso planeta. Pensando nisso, marque um X, essa é a atividade da página 11, tá? Marque um X nos itens que indicam como são algumas coisas no nosso planeta. Então, por exemplo, a água no nosso planeta é molhada ou seca? O que você acha? Aí você marca um X lá onde você acha que responde a questão sobre a água, tá? A segunda, a sujeira no nosso planeta é limpa ou suja? E você novamente marca um X na resposta correta. E lá na página 12, você vai fazer uma segunda atividade que vai complementar essa primeira. Você diz o seguinte, ó, complete as perguntas a seguir com as opções que você não marcou, né? Que você e os colegas não marcaram como respostas na atividade 4 da página anterior. Então funciona assim. Lá na página 11, você marcou que a água ou é molhada ou é seca aqui no nosso planeta. Agora, você vai me dizer o que aconteceria no planeta Terra se a água fosse diferente daquilo que você anotou na página anterior, tá? Então aqui, como seria a sujeira no planeta Terra se ela fosse, aí você anota, de forma diferente da atividade anterior. E assim nós vamos conseguir entender um pouco melhor aí o pensamento do Aristóteles. Lá na página 12, você vai continuar, ainda na página 12, você vai continuar com uma atividade chamada lápis na mão. Diz o seguinte, nas atividades anteriores, você imaginou e conversou com os colegas sobre algumas situações bem diferentes daquelas que encontramos à nossa volta. Né? Aí você vai fazer o seguinte, escolha uma dessas situações, né, que você considera mais interessante e daí na próxima página, lá na página 13, você vai ter um espaço para fazer um desenho dessa situação que você escolheu e que você achou mais interessante, ok? Então assim você vai realizar as atividades da página 11, 12 e 13, tá?
Dando continuidade, então, aos nossos conteúdos, você vai encontrar que o pensamento serve não apenas para compreender o mundo à nossa volta, mas também para criar uma série de coisas. Lembra da aula passada que nós falamos sobre criatividade? E você fez ali algumas atividades envolvendo legumes e frutas. E aí, foi legal essa brincadeira? O que você achou? Lembrou de compartilhar com alguém aquilo que você aprendeu? Pois é, né? Bem interessante. Pensar me ajuda então a criar coisas novas e a imaginar coisas que ainda nem sequer existem, né? Por isso que o pensamento é importante também, não só para os filósofos, mas também para os artistas, que desenvolvem ali obras, né? Pintam quadros, fazem esculturas, compõem músicas e uma série de outras obras de arte. Mas o pensamento serve também para cuidar das coisas, isso mesmo. Pensar nos ajuda a entender como as coisas são, né? E que já existem, e as coisas que ainda, né, que ainda não existem. Também nos ajuda a nos colocarmos no lugar de outras pessoas e entender um pouco melhor como elas vivem, quais são os sentimentos que elas têm e os pensamentos. Assim é possível compreender melhor como cada um de nós vive e convive na nossa sociedade. Portanto, você pode pensar para criar, para compreender, para criar e para cuidar de si mesmo e também dos outros que existem à sua volta. Isso contribui para melhorar a nossa vida e também a vida de todos, né, que existem aí no mundo ao nosso redor. Lá na página 16, então, vou indicar para você uma atividade chamada Vamos Brincar, e que você vai precisar do material de apoio para realizar essa atividade. Está lá na página 16. Na página 17, eu vou contar para você uma história de um pássaro que eu tenho quase certeza que você já viu. Um pássaro chamado quero-quero. Você já viu esse pássaro? Pois é, a imagem, você vai encontrar uma imagem do pássaro do quero-quero, né? E um QR Code ali. Esse QR Code, você vai precisar de um celular e da ajuda de um adulto para fazer a leitura, tá? Conta a lenda que esse pássaro, o quero-quero, né, ele vivia solitário e repetia sem parar a palavra quero. Entrava na conversa de outras aves e antes de saber o que elas estavam falando, ele gritava sempre a mesma palavra, quero. Né? Um dia, uma sábia coruja decidiu ajudar o pássaro e disse a ele que para viver bem é necessário querer 2 vezes. Isso mesmo. O pássaro pediu a ela que explicasse o que isso significava e pela primeira vez prestou atenção no que a ave estava dizendo, né? Então a coruja disse que devemos querer o bem e a felicidade para nós mesmos, mas também devemos desejar, né, querer o bem e a felicidade para as outras pessoas. E desse dia em diante, o pássaro sempre repetia a palavra, passou a cantar quero, 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 quero. E assim, a partir de então, esse ficou conhecido como o nome desse pássaro, o pássaro chamado quero, quero. Essa é uma leitura que você vai encontrar lá na página 16 no material didático. 17, desculpa, lá na mesma página, você vai encontrar a seguinte atividade. Escreva o ensinamento que o pássaro quero-quero aprendeu nessa história. O que será que o quero-quero aprendeu, né, ao ouvir da coruja quando ela disse que nós devemos querer 2 vezes? Quais coisas o pássaro quero-quero aprendeu? Bom, depois que você terminar essa atividade, lembre-se de compartilhar com alguém aquilo que você aprendeu, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender um pouco mais o pensamento dos filósofos. Bons estudos e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.